Shabbat Shalom, meus amados, a palavra do Eterno nos diz Zahor Ition HaShabbat Lekadishu. Lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, nesta tarde de Shabbat, nós vamos examinar dentro da porção da Torá e na Parashá Kitetse, que quer dizer quando saíres, nós vamos examinar o texto no livro de Devarim, Deuteronômio, capítulo 22, e nós vamos examinar agora no versículo 9, um versículo apenas, que diz assim: Não semearás a tua vinha com diferentes espécies de semente, para que não se degenere o fruto da semente que semeares, e a novidade da vinha. Queridos, aqui o Eterno está dizendo, que aquele que cuida de uma vinha, que tem uma vinha, ou seja, que vai produzir uvas naquela vinha, não deve utilizar sementes de uvas de diferentes espécies. Porque se ele usar diferentes espécies de uvas na vinha, vai gerar um fruto, uma uva, com um gosto, com um sabor amargo e de qualidade ruim. Então, isso daqui, por isso que o Eterno está falando, não semearás a tua vinha com diferentes espécies de semente, para que se não degenere o fruto da semente. O fruto vai ficar amargo, o fruto vai ficar ruim e até o suco da uva, tirado daquelas uvas que foram semeadas com diferentes espécies de semente, vai ser um suco de qualidade ruim. Então, meus irmãos, o que o Eterno está querendo dizer agora para nós, dentro desse texto aqui? Nesse texto, o Eterno está dizendo sobre aquilo que vai entrar dentro da uva, a semente que vai gerar aquela uva, a semente que vai gerar aqueles frutos, aquela uva que não vai ser de qualidade boa. Porque foi semeado com diferentes espécies de semente. Para nós, isso aqui significa a pessoa ouvir a doutrina do Eterno e falsas doutrinas dentro de uma mesma cabeça. A pessoa não vai produzir um bom fruto, porque ela está ouvindo doutrinas de Deus e doutrinas do mundo. Então, essa doutrina dentro da cabeça da pessoa vai deixar a pessoa sendo espiritualmente ruim. Não vai ser um fruto de qualidade para o Eterno, não vai ser um bom fruto. Então, se a árvore não dá bom fruto, Yeshua diz que corta a árvore, corta aquela vinha. Por isso que Yeshua diz, ele quer ver se a vinha vai dar bom fruto. Então, se o irmão ou a irmã ouvem a palavra do Eterno, a verdadeira palavra, mas depois ficam ouvindo ventos, outros de doutrina, dentro de você vai dar um fruto podre, um fruto ruim, porque você ouve o que é certo, mas também dá ouvido àquilo que é errado. Você dá ouvido àquilo que é contrário à palavra de Deus. Então, o teu fruto não é bom. Então, por isso que a palavra de Deus diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 33, o apóstolo Paulo ele diz assim: Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Porque a pessoa ouve a palavra de Deus, ouve o ensino de Adonai, mas também ouve as coisas do mundo e se corrompe espiritualmente com as coisas do mundo. Aqui também diz, no livro de 2 João, segunda epístola do apóstolo João, no capítulo 1, que só tem um capítulo, no verso 10, a preocupação do apóstolo é muito grande, porque ele diz assim: se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Então você vê porque o Eterno, aqui está, o apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, ele está dizendo assim, se alguém que não traz essa doutrina santa que é ensinada, e o próprio João diz, irmãos, lá em 1 João 3,4, diz que o pecado é a transgressão da Torá, ele próprio fala isso. Então, se você está ouvindo ali a Torá, as palavras de Yeshua, e chega uma outra doutrina dizendo contrária à Torá e contrária até às palavras de Yeshua, então, meu amado, a sua cabeça não está, você não está sendo fruto bom, você mesmo não está sendo fruto bom, porque você está
confuso, está perturbado. De um lado você recebe a palavra do Eterno, e do outro lado você recebe a palavra do mundo e até dos falsos profetas. Então você não recebe a doutrina santa, perfeita e pura. Você fica dando ouvidos a falsas doutrinas, a falsos ensinos. Então você é aquele fruto que não é bom. Então você tem que dar somente ouvidos, deixar-se governar somente pelo Espírito Santo, pela palavra do Eterno, pela palavra de Gênesis e Apocalipse, que está ali na Torá e nas palavras de Yeshua. Amém? Então é isso que o apóstolo João está dizendo aqui. Se você vê uma pessoa que não traz essa doutrina, né, não receba em casa, nem tampouco saudeis, porque senão você vai ficar contaminado, você vai ficar perturbado. Então você tem que ter o quê? Tem que ter discernimento, você tem que ouvir aquilo que é da vontade do Eterno. Você não pode dar ouvidos às coisas do mundo. E é isso também a gente vai ver aqui, irmãos, no livro de Romanos, capítulo 16, no verso 17, o apóstolo Paulo, também aqui em Romanos, ele fala assim: e rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina, que aprendestes, desviai-vos deles. Né? Então, queridos, aqui diz, né, desvia desses que provocam escândalos contra a doutrina, aqueles que se levantam contra a Torá, aqueles que se levantam contra a verdade pregada por Yeshua, né, e usando palavras vãs, querendo distorcer a palavra de Deus. Se afasta deles, é o que está dizendo aqui, desviai-vos deles, se afaste deles, porque senão a pessoa vai ficar contaminada mentalmente, espiritualmente. Amém? E não vai dar um bom fruto, vai ser um fruto podre. Então, meus irmãos, o fruto de Deus, por isso que o Eterno diz assim, lá em Deuteronômio 22, não semearás a tua vinha com diferentes espécies de semente, não, tem que ser só a espécie pura, a espécie do Eterno. Amém? Senão a cabeça vai ficar confusa. Gálatas, capítulo 1, no versículo 8, o apóstolo Paulo fala também em Gálatas, só que ele falou em 1 Coríntios, falou em Romanos, agora está falando em Gálatas. Ele diz assim: mas ainda que nós mesmos, um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além dos que já vos tenho anunciado, que seja maldito. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Quer dizer, seja maldito. Então, irmãos, não existe outra palavra. A palavra é aquela que está na Torá e nos ensinos de Yeshua HaMashiach. O apóstolo Paulo diz assim, até se descer um anjo ensinando outra coisa, considere o maldito, porque é disfarçado, é anjo das trevas, disfarçado de anjo de luz, como também tem ministro das trevas que se disfarça em ministro de luz. Então a palavra de Deus está dizendo, queridos, que esse ensino ali da Torá, para não misturar, né, diferentes espécies de sementes na vinha, no fruto da uva, para não dar uma uva um gosto amargo, nem uma uva que vai produzir um suco podre, um suco ruim, de qualidade baixa, que não vai gerar fruto bom. Então ele está falando exatamente aquilo que se dá ouvido. Aquilo que se dá ouvido. Tem que se dar ouvido às coisas do Eterno, meu amado. Agora, não pode você estar dando ouvido à coisa do Eterno e estar dando ouvido às coisas do mundo. Não dá. Você tem que dar ouvido às coisas do Eterno. Porque é isso aqui que o Eterno está ensinando para nós neste texto aqui de Deuteronômio. E ali também em Apocalipse, capítulo 18, queridos. A gente vê ali no livro de Apocalipse, capítulo 18, no versículo 4, amém? Aqui, né, Apocalipse, capítulo 18, no verso 4, que a internet está um pouquinho falha, mas aqui diz também, meus irmãos, para se desviar daqueles que não obedecem à palavra de Deus. Está ali em Apocalipse 18, verso 4, afastai-vos deles. E a mesma coisa que está aqui também em 2 João, porque aqui diz, meus irmãos, no verso 11, porque quem o saúda tem parte nas suas mais obras. É a mesma coisa que está escrito ali em Apocalipse 18, verso 4. Então, queridos, que nós não venhamos a dar ouvidos a falsas doutrinas, nem de curiosidade. Porque se João diz, não receba nem em casa, nem tampouco se cumprimenta, né? É porque é perigoso. E o Eterno fala ali em Deuteronômio 22, 9, amém? Para que você, meu irmão, minha irmã, seja um fruto bom, um fruto que vai ser arrebatado, que Yeshua vai recolher para ele naquele dia, no arrebatamento, você só tem que dar ouvido às doutrinas do Eterno. Se você ficar misturando canal
Você está ouvindo ali uma palavra de Deus. E está ouvindo outras palavras, outros ensinos, outros ensinamentos, recebendo outras palavras, outros ensinos enganosos. Você vai acabar sendo um fruto podre, meus irmãos, por causa que aí você vai ser, o que você vai gerar não vai ser de bom fruto. Amém? Se você recebe o ensino verdadeiro e dali de você sai ensino verdadeiro, somente ensino verdadeiro, ensino de Deus, ensino do Espírito Santo, aí você vai ser um fruto bom. Amém? Por isso que o Eterno diz, não pode misturar dentro da sua vinha diferentes espécies de sementes. Amém? Tem que ser uma semente só, a semente da palavra de Deus, a palavra de Deus que é de Gênesis a Apocalipse. Amém? Que o Espírito Santo continue falando ao teu coração, meu irmão, minha irmã. Shalom, Shabbat Shalom. Amém e amém.